Gente, a primeira oficina foi maravilhosa, não é? Agora nós vamos começar o segundo ato dessa oficina, A Velhice e os Velhos na obra de Silvio de Abreu, que faz parte do projeto Um Novo Olhar sobre o Envelhecer do IDEAC. Ele já falou sobre a velhice em suas obras e agora prepare-se, ele vai contar sobre os personagens que fizeram história. Vamos lá? Agora nós vamos para um momento muito especial. Silvio, vamos relembrar personagens idosos de suas novelas que fizeram história? Foram muitos, né? Agora, você imagina, eu escrevi, sei lá, acho que 16 novelas. Cada novela tinha 40, 50 personagens. Então, você imagina o número de personagens que eu já inventei. Então, eu vou ter que pegar uma listinha aqui, porque senão eu vou esquecer metade, entendeu? Então, vamos... a primeira novela que eu escrevi, e que já tinha um personagem que não era um personagem velho, mas é um personagem que teve um processo de envelhecimento, foi Éramos Seis, né? O personagem não era meu, era da Maria José Dupré. Eu fiz uma adaptação junto com o Rubens Evaldo Filho para a novela, e a gente, então, acompanhou a vida da Dona Lola, né? Que ela começava na década de 20 e até a década de 40. E tinha todo o processo de envelhecimento e as mudanças que aconteciam na cidade de São Paulo junto com esse envelhecimento dela, né? A novela teve 3 versões, as três vezes que ela foi feita foram de enorme sucesso, né? A primeira a gente fez com o Guarnieri e a Nissete Bruno, a segunda com a Irene Ravache e o Alton Bastos, e a terceira com a Glória Pires e o Calone, que foi ao ar há 1 ou 2 anos atrás na TV Globo. O curioso é que na primeira e na segunda versão a gente fez o final do livro, que era ela termina sozinha num asilo. Na terceira versão, a gente já entendeu que uma mulher da idade dela, na época, 60 e poucos anos, né, no final, ela ainda teria uma vida pela frente. Então a gente fez um romance para ela, que não tinha nas outras 2 versões. Então o dono da mercearia da rua que ela morava era apaixonado por ela desde o começo da novela, que era uma coisa que não tinha nas outras versões, e termina a novela com ela. Ela fica viúva, né, do Júlio, e ele termina a novela com ela. Então essa mudança já era também para ver que os velhos de hoje são diferentes dos velhos dos anos 70, dos anos 80, né? Enfim, depois de Éramos Seis, a primeira novela que eu fiz na Rede Globo era Pecado Rasgado, e tinha uma velhinha chamada Dona Delfina. Um personagem que quem fez foi uma atriz chamada Leonor Navarro, uma atriz muito antiga. E esse personagem, ela era uma velhinha, já bem velhinha, e ela já devia ter uns 80 anos, mais ou menos. E ela fica viúva, e no dia do enterro do marido, ela diz, bom, daqui para frente eu vou cuidar da minha vida, porque durante a minha vida inteira eu obedeci meu pai, obedeci meus irmãos, obedeci meus patrões, obedeci meu marido, agora morreu, acabou. Daqui para frente a vida é minha, e ela passa a fazer uma série de coisas que ela não teve coragem de fazer quando ela era mais jovem, né? Então também tinha essa libertação, né, que a idade deu para ela, que eu acho uma coisa bastante positiva. Aí eu fiz o Jogo da Vida. O Jogo da Vida tinha uma velhinha que era a Dona Mena. A Dona Mena era uma velhinha que fica sozinha, ela tem $1 milhão, e ela esconde esse $1 milhão dentro de um cupido, e quando ela vai morrer, ela deixa esse cupido de herança para o personagem da Glória Menezes. E a brincadeira na história era onde está, qual cupido está esse $1 milhão. E a Dona Mena estava o tempo todo durante a novela, porque era como se fosse uma entidade, assim, que brincava com aqueles cupidos, levando para lá e para cá, né? Depois eu fiz Guerra dos Sexos. Guerra dos Sexos tinha o casal icônico, né? Fernando Montenegro e Paulo Altran, a primeira vez e a única vez que eles trabalharam juntos, né? E era o Bimbo e a Cumbuca, que aí era uma grande comédia, né? E era a briga entre aqueles 2 temperamentos tão diferentes, né? E resultava em uma competição grande de sexo, onde a idade deles era muito importante, porque eles eram os donos daquilo tudo, e eles é que tinham o poder de determinar os caminhos da história, né? Tem aquela cena icônica do café da manhã, onde um joga café, leite, bolo na cara do outro, não sei o quê, que foi uma cena que foi... É interessante essa cena. Eu fiz uma vez uma apresentação das novelas da Globo em Nova York,
E eu levei várias novelas para apresentar, as minhas e de outros autores também. E sempre eu explicava o que estava acontecendo na cena, porque não tinha legenda, né? Quando entrou essa cena, eu comecei a explicar, mas eu tive que parar, porque o auditório inteiro era um auditório enorme, tinha, sei lá, mais de 1000 pessoas, começou a rir desbragadamente, né? E eu vi, então, que, na verdade, o diálogo é até desnecessário, né? Diante de uma ação tão clara e contundente, tão bem feita por aqueles dois atores, né? Engraçado também que essa cena foi gravada uma única vez, porque o Paulo Altran disse, eu não vou fazer de novo. Eu vou fazer uma vez só, se deu certo, deu, se deu, eu não vou tomar banho e voltar a fazer, porque ele se melecava todo, né? E foi feito uma vez só e ficou até hoje, é a cena de novela, junto com a morte de Odete Reutemann, que é de Vale Tudo, mais reprisada em todas as vezes que se fala de novela. Bom, depois eu fiz Cambalacho, que é uma novela que também tinha o casal central, era um casal de mais idoso, que era a Fernanda Montenegro fazendo a Naná e o Guarnieri fazendo o GG, e era aí também marca uma característica das novelas que eu fiz, que os personagens mais idosos, eles não entram como complemento, eles são o centro. Isso muda muito, né? Às vezes você tem novelas onde tem a história da mocinha, do mocinho, da tia, da avó, não sei o quê, e tem aquele casalzinho velhinho ali do lado que faz a gracinha ou que põe alguma ideia durante a novela. Mas, nas minhas novelas, como eu trabalhei sempre muito com grandes atores, né, eu sempre dei a eles o protagonismo, né? Isso, então, era uma coisa que eu gostava muito de fazer, e eles também, né, porque tinham uma relevância maior nas novelas que eu fazia. O Sassaricano é a mesma coisa. O Sassaricano é uma história de um homem que foi oprimido a vida inteira pela mulher, quando ele tem está com 60 e tantos anos, ele fica viúvo e ele resolve recuperar a vida toda, que ele perdeu. Já uma ideia, já baseada naquela primeira velhinha que eu fiz lá no Pecado Rasgado, e aí ele começa a se divertir usando, quer dizer, recuperando um grande amor de juventude e usando também as facilidades que lhe dava essa liberdade, né, adquirida mais tarde na vida. Rainha da Sucata tinha o personagem do Betinho, né, que era o Paulo Gracindo, casado com a vilã da história, Laurinha Figueroa, e era um personagem muito divertido, muito interessante, quer dizer, contava com o carisma, né, do Paulo Gracindo, um ator extraordinário, e tinha também um casal muito bom de idosos, que era a dona Neiva e o seu Saldanha, que era a Anissete Bruno e o Guarnieri, né? Depois, Deus nos acuda, tinha Desi Gonçalves, né? Desi Gonçalves no céu, uma anja idosa que estava para se aposentar, e ela tinha uma missão para ela não ser uma aposentada no Brasil, porque ela teria que voltar para o Brasil. Ela tinha a missão dela, se ela conseguisse regenerar um brasileiro, ela poderia morar em Miami, que era o sonho da vida dela, de ser uma anja internacional, né? Então tinha também um relacionamento muito bom entre ela, a Celestina, e o chefe dela, que era o Gabriel, que era o Cláudio Correia Castro, né? Que era o anjo dela. E esse era uma dupla de comédia ali muito interessante. Uma curiosidade é que eu fiz esse personagem do Gabriel Paulo e Paulo Altran, e ele, vou falar aqui uma indiscrição, não teve coragem de trabalhar com a Desi Gonçalves. Ele falou assim, e se ela começar a improvisar, e se ela resolver mudar o texto, e se ela resolver fazer, como é que eu vou fazer? Eu não quero fazer, e ele não fez, aí o Cláudio Correia Castro fez no lugar dele. Enfim, mas ficou ótimo, porque o Cláudio é um excelente ator, não sei o quê. Nessa novela também tinha um casal aí Glória Menezes já estava nos seus 60 anos, então ela já teve tinha um casal idoso aí, que seria ela e o Coco, que era a Baby e o Otto, né? A Próxima Vítima é uma coisa interessante. A Próxima Vítima tinha um personagem idoso que era o Zé Bolacha, que quem fazia era o Lima Duarte. E nessa novela eu fiz uma coisa que era uma novela era uma novela contra preconceitos, de uma maneira geral. Apesar das pessoas pensarem que era uma novela sobre crimes, não era, era uma novela sobre preconceito. Então tinha os homossexuais, tinha os negros, tinha os idosos, né? Então o personagem do Lima Duarte se apaixonava por uma garota de 20 anos, que era Viviane Pasmanter.
E o personagem da Iona Magalhães, Carmela, se apaixonava por um garoto de 20 e poucos anos, que era o Lug Palhares. O personagem, o romance entre a Iona Magalhães e o Lug Palhares foi muito bem aceito pelo público. Todo mundo torcia muito, achava que eles deviam ficar juntos, não sei o quê. E o relacionamento entre o Lima Duarte e a Viviane Pavão foi totalmente rejeitado. O que prova o contrário do que as pessoas costumam dizer, que o público aceita muito mais um homem mais velho com uma mulher mais nova. Entendeu? Eu não sei se pelo fato da sociedade aceitar mais isso, o público ficou contra isso, né? Mas foi um romance que eu não pude levar para frente porque o público não aceitou. Não aceitou o fato da... Enquanto ele era apaixonado por ela, o público aceitou. Quando ela se apaixonou por ele, o público não aceitou. Engraçado isso, né? A gente também... Você me fez uma pergunta na outra oficina sobre as pesquisas. Isso apareceu nas pesquisas, isso apareceu também na vida, né? Porque quando você está fazendo novela, você anda na rua, você vê as pessoas vêm falar com você, elas falam, e ela sempre era, nossa, mas aquela moça vai gostar daquele velho? Eu não sei se é porque ele era velho ou porque ele era pobre, ou porque ele era chofer de caminhão, entendeu? Eu tenho a impressão que talvez se ele fosse um velho rico, talvez elas se aceitassem melhor. O que é essa moça, né, rica, porque ela era rica, essa moça rica, bonita, vai ver naquele velho. E na verdade era uma história de amor singela, porque ele era um poeta. Ele era um chofer de caminhão, mas ele era um poeta. Mas esse personagem eu não pude desenvolver direito, justamente por causa que houve essa rejeição por causa da idade, né? Depois, Torre de Babel, eu tinha vários personagens de idade, tinha a dona de Olinda, que era a Cleide Diáconos que fazia, tinha um casal engraçado, que eram dois velhinhos, que eram apaixonados, que era a tia que a Ete Freire fazia, a tia Sarita, que a Ete Freire fazia, e o Cláudio, que era o mordomo, e os dois tinham uma historinha de amor ali. E depois eu fiz A Incrível Batalha das Filhas da Mãe no Jardim do Éden, que era uma novela muito de comédia, uma novela toda contada em rap, né? E tinha o personagem central da novela, era uma idosa, que era a Lulu de Luxemburgo, a Fernanda Montenegro, né, que vinha de Hollywood para resgatar as filhas dela. E era uma novela que tinha um triângulo ali entre a Fernanda Montenegro, o Raul Cortez e o Francisco Coco. Né? Eles já estavam bem, todos eles já estavam com idade bastante avançada. Belíssima tinha a Bia Falcão, uma idosa, bandida, uma peste de pessoa, que fez deu a Fernanda todos os prêmios daquele ano, né? E foi uma novela de enorme sucesso. E eu tenho uma cena que eu adoro, que é quando, porque durante a novela inteira fica se discutindo quem é o filho que ela teve. Ela não sabia que se tinha tido um filho ou uma filha com o personagem do Lima Duarte, porque ela não quis nem ver quando nasceu, não quis saber o que era e entregou aquele ser, né, para adoção e nunca mais quis ver. Então, durante a novela se perguntava isso. E tem uma cena no último capítulo onde ela descobre que a filha dela era a Cláudia Abreu, que era exatamente a pessoa com quem ela estava brigando durante a novela inteira. E ela diz, eu não te quis aquela vez e não te quero agora. Some da minha vida. Eu acho uma coisa muito forte, né? E ela fazia de uma maneira contundente e maravilhosa. E Passione tinha a Beth Gouveia, de novo, a Fernanda Montenegro, né, que era uma matriarca, né, que tomava conta de todas aquelas histórias daquela família, dos Gouveia. E tinha a dona Brígida, com seus casinhos vários, com os empregados da casa lá da mansão. Então a minha lista de personagens velhos é imensa. Então, espero que vocês se lembrem de pelo menos metade deles, né? As pessoas costumam associar a ideia de velho com dores, com doença, com reclamação. Silvio, nas suas novelas essas características compõem seus personagens? Não. Eu não vejo a velhice assim. Eu vejo a velhice como um prêmio para quem teve uma vida inteira e ainda pode continuar usufruindo, né? Então eu acho que os personagens velhos das minhas novelas são sempre personagens extremamente positivos, né?
Eles são, eu não sei, talvez seja porque na minha geração, eu sou de 1942, quer dizer, já também estou bastante velho. Mas desde que eu me conheço por gente, o velho sempre foi uma referência, né? Na minha geração, você queria ser velho, você queria ser mais velho. Você não tinha essa valorização enorme da juventude que depois da década de 50, de 60 apareceu. Na década de 40, ser velho era... Você respeitava o velho, você queria chegar lá, você queria ter aquela sabedoria. Você sentava na mesa, o seu avô estava sentado na cabeceira e você respeitava aquilo, você aceitava aquilo, aquilo era um status. Então, quando na década de 50... começou a vir, né, mais no fim da década de 50, né, foi depois que os Estados Unidos ganhou a guerra, 45, mas depois, na década, lá pela década de 50, começou essa valorização exacerbada da juventude, aí o velho passou a não ter importância na sociedade, o que é um erro crasso, né, porque é uma categoria de cidadão que é o que tem que ser a mais respeitada, porque é a mais sábia, porque é a que viveu até agora, porque é a que sabe mais sobre a sociedade, que sabe mais sobre a vida, né? Então, por exemplo, se você pegar um personagem meu como a Dona Armênia, por exemplo, que ela tinha que tomar conta daquela família, daqueles 3 filhos, que eram os 3 jovens imbecis, né? E ela era a mãe que sabia tudo, então por isso a crítica estava aí, né? Ela, mais velha, sabia tudo, e os 3 mais jovens eram 3 idiotas, então é ela que tinha que tomar conta daquilo, tirando a graça dela chamar de filhinhas, porque era um negócio do sotaque, não sei o quê, e evidentemente colocando a grande Aracy Balabanian nesse personagem. Uma curiosidade é que a Aracy, até essa novela, ela fazia sempre personagens dramáticos, ela era sempre a trágica, né? A Aracy era a atriz que fez grandes tragédias gregas, né? Eu, inclusive, fui figurante numa peça que ela fazia, Antígone, de Sófocles, né? Eu era um dos membros do coro, lá no fundinho, né? E ela fazia a Antígone, né? E ela, quando saiu da Escola Dramática, que eu a conheci lá, quando ela saiu da Escola Dramática, ela já era considerada a grande atriz brasileira, né? E ela fez só grandes personagens, né? Tanto no teatro quanto na televisão. Mas quando eu fui fazer a Dona Armênia, uma curiosidade é que eu imaginei a Dona Armênia para Nair Belo. Não seria a Dona Armênia, seria a Dona Giovanna, uma italiana, que tinha os filhos, né? Já era uma senhora idosa, mas que tinha os filhos. A Nair não pôde fazer porque ela estava fazendo Praça da Alegria no SBT e não podia sair. Então, eu falei, mas quem é que eu vou colocar aqui para fazer isso? Aí eu me lembrei da Aracy, das conversas que a gente tinha na EAD, quando a gente era colega, aonde ela se incomodava muito de ser colocada como a trágica. Ela achava que ela também podia fazer comédia, ela também queria fazer comédia. Então eu a convidei para fazer. Uma curiosidade, assim, a Aracy era mocinha de novela, né? Ela não era só uma grande trágica, ela fazia as grandes heroínas das novelas, né? E para uma heroína fazer papel de mãe naquela época era um problema. Então eu tive que falar para ela, assim, o papel é ótimo, nós vamos poder fazer de uma maneira bem divertida, mas você vai ser mãe de 3 catataus, entendeu? Você já fala, não tem importância, eu quero fazer. Mas, eu falei para ela, mas eu não quero que você faça italiana. Porque aí você vai ter que... Nair Belo é italiano, você não é italiano, como é que a gente pode fazer? E nessa conversa toda, saiu, como que é o povo armênio? Como é que o armênio fala? Ele pode fazer uma mudança de gênero na hora de falar? Ela falou, não pode, a gente fala assim, e aí a gente construiu quase que junto essa Dona Armênia, né? E essa Dona Armênia veio para a novela e foi um estrondo, um enorme sucesso, né? Claro... Eu tive muita sorte no texto que eu fiz, mas sem Aracy, a Dona Armênia, evidentemente, não existiria, né? Bom, enfim. Daí para frente, os outros personagens que eu fiz mais idosos, também eles todos eram personagens positivos. Eu nunca fiz a velhinha triste que fica jogada no asilo, a não ser as 2 primeiras versões do Éramos 6, que eu acompanhei a visão da Maria José Dupré no livro, né? Mas todos os personagens idosos que eu fiz eram personagens mais vigorosos, eram personagens com um grande futuro pela frente, né?
personagens que acreditavam na vida, eram personagens alegres e vitais. Então, e a minha visão de velhice não é uma visão depressiva. Silvio, atores mais jovens ganham mais prêmios do que atores mais velhos? Não, acho que não. Não, eu acho que os atores mais velhos, eles têm um reconhecimento muito grande, tanto dos críticos quanto da classe artística. Eles recebem, todas as novelas que eu fiz, eu estou falando de novela, né? No caso, em termos de teatro, sem dúvida nenhuma, os grandes atores, eles são sempre os mais premiados. Isso não quer dizer que os atores jovens também não ganham prêmio também. Isso depende o prêmio não é dado por idade, o prêmio é dado pela excelência do trabalho, né? Mas eu acho que os atores mais velhos, por eles terem uma bagagem maior, eles também tendem a ter trabalhos mais completos do que os atores mais jovens. Eu não quero com isso parecer que eu tenho algum preconceito com a juventude, nenhum. Acho a juventude também uma fase maravilhosa. Aliás, eu acho que qualquer fase da vida é boa. Depende da maneira como você a vive, né? Isso não existe, é melhor ser velho, é melhor ser jovem, é melhor ser criança, isso é bobagem. O que existe é que cada etapa da sua vida é uma etapa importante. Eu vou repetir aqui uma coisa que a minha mulher sempre fala, eu acho que ela tem, minha mulher é Maria Célia de Abreu, que é a coordenadora, a idealizadora, né? do IDEAC, né? E ela diz que a vida é como você está indo numa longa estrada e você vai passando por diferentes paisagens. Todas essas paisagens são interessantes, cada uma tem o seu encantamento. Então eu acho que isso é uma definição muito boa, muito clara do que é a vida e do que é a velhice, né? A velhice é mais uma paisagem, diferente das outras, mas nem por isso melhor nem pior, ela é mais uma. Claro que você ficar velho, doente, é ruim. Mas não é pela velhice, é pela doença. Da mesma maneira que você ficar jovem e doente. Também é a mesma coisa, entende? Então, não, eu acho que com relação aos prêmios, os atores mais velhos, eles são bastante respeitados e bastante considerados, né? Agora vamos à nossa última pergunta. Silvio, você prefere escrever comédia ou drama para personagens mais velhos? Depende do ator, né? Depende Eu acho que os atores mais velhos, eles têm, por ter uma bagagem muito grande, eles se dão bem em todos os gêneros, né? Você pega, por exemplo, você pega a Fernanda Montenegro, por exemplo, é uma atriz extraordinária, então ela faz tão bem a Charlot de Guerra dos Sexos, quanto ela faz bem a Bia Falcão da Belíssima, né? A mesma coisa o Paulo Autran, né? Ele fez otimamente bem o Bimbo, né, da Guerra do Sexo, e eu não escrevi para ele nenhum personagem dramático, mas ele fez em outros trabalhos personagens dramáticos excelentes. Quer dizer, é indiferente. Eu acho que eu gosto de escrever para atores bons, né? Eu gosto de escrever para aqueles atores que sabem dizer aquele texto, que valorizem aquele texto. Por exemplo, você quer ver? Guerra do Sexo é uma novela que as pessoas falaram que era uma coisa extraordinária. Todo dia tinha críticas esplêndidas nos jornais, naquela época ainda tinha jornais, né? Então a gente não via internet pelo jornal. Tinha críticas esplêndidas, que o capítulo foi maravilhoso, que a novela não tinha uma fala, que eu não sei o quê. Mas eu sei que eu tinha que escrever 40 páginas por dia e tinha dias que eu não tinha ideia nenhuma. E eu tinha que escrever aquelas 40 páginas. Então eu fazia até cenas bastante triviais para eles. Mas o talento deles, na hora de fazer a cena, fazia com que aquilo que podia não ser nada na mão de outros atores, virasse uma maravilha. Daí o mérito era meu, né? Que eu tinha escrito uma boa cena, mas não era. O mérito era deles, de terem feito uma cena medíocre parecer uma cena extraordinária. Então esse talento que o ator coloca no texto, coloca na novela, é que faz com que a gente tenha vontade de escrever mais ou menos para aqueles atores, né? Que as pessoas têm uma ideia assim de que você está fazendo a novela, aí você faz uma pesquisa, aí o povo gostou desse personagem ou gostou daquele, você aumenta esse ou diminui aquele. Não é assim que funciona. Funciona assim, a novela é um diálogo entre o ator e o autor. O que o ator me dá lá, eu vou reproduzir aqui. O que eu dou para ele aqui, ele vai reproduzir lá. Então, quando eu tenho uma resposta brilhante para o texto que eu fiz,
Quando eu for escrever outra cena para ele, eu vou fazer com um elan maior ainda, porque eu quero que ele brilhe. Porque ele brilhando, eu vou brilhar junto. Né? E quando eu faço uma cena ótima e o ator faz mal, eu vou diminuir naquelas cenas que eu vou fazer para o ator. Então, quando o público está assistindo no ar, eu já estou escrevendo 30 capítulos na frente daquele que ele está fazendo. Então, eu não preciso da resposta dele, porque eu estou vendo antes. Eu estou vendo antes e estou considerando antes qual é a qualidade daquele ator e qual é a qualidade daquele personagem. Então eu vou fazer aquele personagem crescer ou diminuir de acordo com o talento do ator e não de acordo com o que o público está achando daquele personagem. Então é sempre esse diálogo que faz com que a coisa cresça. Então nesse sentido, quer dizer, quando você pega um bom ator, tanto faz você escrever comédia como faz você escrever drama, depende do que ele faz melhor. Cleide Arcones é uma outra atriz também que faz tão bem comédia quanto drama. Ela fez a comédia As Filhas da Mãe, A Incrível Batalha das Filhas da Mãe no Jardim do Éden, que ela fazia comédia, da mesma maneira que ela fazia uma dramática da Rainha da Sucata, e Araciba Balabanian, que eu já falei várias vezes aqui, também, que faz personagens dramáticos, como a Dona Filomena Ferreto, da Próxima Vítima, e a Dona Armênia, da Rainha da Sucata. Quer dizer, esses atores, eles são mágicos, né? O que eu lamento hoje em dia é que não existe mais atores com essa bagagem. Porque hoje em dia os atores vêm para a novela, eu estou dizendo, né? Os atores vêm de outros lugares, eles vêm de Big Brother, eles vêm de cursinhos de porta de esquina, eles vêm de cinema, eles não vêm do teatro, não existe mais o movimento do teatro, né? Hoje em dia um ator para fazer teatro, ele precisa ele mesmo se produzir, porque não existem mais produtores de teatro. E então, e os atores, grandes atores, quando montam suas peças, montam com poucos personagens, porque não tem dinheiro para pagar, porque o público também é escasso, né? Naquela época, quando você tinha o TBC, quando você tinha o Teatro de Arena, quando você tinha o Teatro Oficina, os atores todos se formavam ali. Então eles saíam com uma bagagem, né, uma bagagem extraordinária, que infelizmente os atores atuais não têm essa bagagem. E não tem como ter também. Isso não é uma coisa só do Brasil, não, isso é uma coisa do mundo inteiro, né? Infelizmente. Então eu acho que esses atores, o grande privilégio que eu tive na minha carreira foi de trabalhar com esses atores extraordinários. Eu tenho que confessar uma coisa também, eu quando comecei a trabalhar, o que eu queria entrar na profissão, porque eu sempre quis, eu nunca imaginei na minha vida fazer outra coisa a não ser trabalhar, a princípio era em cinema, porque era o que eu assistia, né? A primeira vez que eu fui ao cinema eu tinha 5 anos de idade, eu entrei no cinema, vi aquela tela enorme, achei aquilo uma maravilha e queria entrar lá dentro. Eu nunca quis outra coisa na vida. Eu sempre imaginei que as pessoas todas queriam ser artistas de cinema. Se não desse certo, elas iam fazer qualquer outra coisa. Ia ser presidente da República, médico, advogado, qualquer porcaria. Porque o que interessava na vida era entrar naquela tela de cinema, né? E por causa deste equívoco, eu quis ser ator, né? E mais daí, trabalhando como ator, eu descobri que tinha outras coisas para fazer atrás das câmeras, né? Eu podia dirigir, eu podia escrever, e eu fui me adaptando, eu fui fazendo e cheguei, mas com um único objetivo: trabalhar com aquelas pessoas que eu admirava, chegar perto daquela gente, né? Trabalhar com uma Fernanda Montenegro, com uma Cleide Arcones, com o Guarnieri, com o Paulo Altran, com essa gente toda, e eu tive o privilégio de trabalhar e até de contracenar com essa gente toda. Eu contracenei até com Sérgio Cardoso, eu contracenei até com Cacilda Becker, entendeu? Então, quer dizer, é um privilégio que eu tive e que eu acho que poucas pessoas que se começarem, acho que ninguém, né, que começar a carreira hoje terá esse privilégio, infelizmente. Mas eu tenho isso. Eu tenho esse grande orgulho, essa grande alegria de ter convivido com esses atores magníficos. Terminamos o nosso segundo ato, mas o terceiro não vai dar para perder. Vem aí uma surpresa maravilhosa.